E aí pessoal, tudo bem? Para fechar com chave de ouro o linkage, vamos fazer mais um exercício. Sabendo-se que a taxa de permuta entre os genes azão e bezão que ocupam locos diferentes no mesmo cromossomo é de 20%, então a taxa de permuta é de 20%. Qual a porcentagem de gametas produzidos por um indivíduo com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, que se encontra em repulsão? O que é em repulsão? Que se encontra na forma trans, é a mesma coisa. Então, se encontra na forma trans, então eu tenho o azão com o bezinho. Quando é trans, não é bezão, é bezinho. Então, é azão com bezinho e aqui eu vou ter azinho com bezão. Pessoal, os gametas produzidos são azão com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão e azinho com bezinho. Tá, pessoal? Que nós já vimos em aulas anteriores. Então, esses são os gametas produzidos. Agora, a pergunta é, quem que são os recombinantes e quem que são os parentais? Como está na forma trans, porque o exercício diz que se encontra na forma trans, né? Como está na forma trans, esses aqui são os parentais. Azão com bezinho e azinho com bezão são os parentais. Enquanto que azão com bezão e azão com bezinho são os recombinantes. Tá? Bom, como ele disse que a taxa de permuta é de 20%, a taxa de permuta equivale dos gametas recombinantes, a porcentagem dos gametas recombinantes. Então eu tenho 20% que correspondem ao azão bezão com azinho bezinho. Então 20% dividido por 2 fica 10% para cada um. Então eu tenho 10% para o azão bezão e 10% para o azão com bezinho. Ora, se 20% corresponde aos gametas recombinantes, quer dizer que 80% são os parentais. Então 80% são para esses dois. 80 dividido por 2 fica 40 para cada um. Então eu tenho 40% de azão com bezinho e 40% de azinho com bezão. Certo, pessoal? É isso daí então. Muito obrigado!